Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Rádio Piquete. Aqui a gente faz a crítica do jornalismo político. Meu nome é Vitor Enzo e hoje, como sempre, eu estou acompanhado dos meus camaradas, pesquisadores, jornalistas. À minha direita, Hércio Sena. Olá, Vitor Enzo. Seja bem-vindo também ao programa de hoje. Olá, Zé. Olá, espectador. Olá, ouvintes. Perfeito. E com a palavra também, José Milton Santos. Olá, Hércio. Olá, Vitor. Olá, toda a nossa equipe de apoio e os nossos ouvintes e espectadores. Minhas calorosas saudações. No nosso primeiro bloco, a gente vai debater como a mídia vem repercutindo acerca do tema da reforma ministerial. E, como sempre, eu acho muito importante a gente dar uma contextualizada. E, Hércio, fala pra gente, explica para nós com um pouco mais de profundidade do que se trata essa reforma ministerial. Bom, a reforma ministerial, ela é inclusive chamada por alguns de mini-reforma ministerial que o presidente Lula fez para acomodar principalmente representantes do PP e do Republicanos no seu governo. O PP, de conhecimento, é o partido pelo qual Bolsonaro foi candidato, derrotado nas eleições de 2022, e que, nesse momento, o Lula tenta aproximar a base desse partido também do governo. Foram substituídos os ministros Márcio França, que era titular do Ministério dos Portos e Aeroportos, e a Ana Moser, que comandava a pasta dos esportes, do Ministério dos Esportes. Márcio França foi substituído pelo deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, e o Márcio França, que também é um aliado de primeira hora do partido do vice-presidente, é do PSB, e vai ocupar o Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa, ou o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Até agora o nome do ministério não está definido. Esse primeiro nome que eles deram me lembrou até aquela história deles, que era muito recorrente no governo Fernando Henrique, de tucanar o nome, dar um nome imponente, um nome pomposo, para um ministério que, evidentemente, vai ser menor daquele que o Márcio França ocupava. E a Ana Moser, sem partido, foi substituída também pelo deputado André Fufuca, do PP, do Maranhão, figura muito próxima do presidente da Câmara, Arthur Lira. E o presidente Lula já havia substituído, no início de agosto, a ministra Daniela Carneiro, conhecida como a Daniela do Vaguinho, pelo deputado federal Celso Sabino, do União do Pará, como ministro do Turismo. E nesta solenidade da substituição da ministra do Turismo, o presidente Lula esteve presente e a solenidade foi no Palácio do Planalto, coisa que não aconteceu com os dois novos ministros que chegaram no governo. Então, inicialmente, a mini-reforma ministerial é isso, ela ocorre para que o governo tenha uma base maior no Congresso, principalmente na Câmara de Deputados, e possa ter condições mínimas de governabilidade, na medida em que ele depende de um apoio parlamentar, e aqueles partidos que o apoiaram no período eleitoral, se somar a essas bancadas, PT, mesmo PDT que veio depois, PSB, PCdoB, ele não consegue nem um terço da Câmara. Então, ele precisa de fazer alianças com partidos que não o apoiaram para que ele consiga governar. Então, a reforma tem esse sentido inicial. Não é isso mesmo, Zé? Com uma pequena retificação. O capitão Bolsonaro foi candidato pelo PL e não pelo PP. Pelo PL, é verdade, é verdade. É isso Mas mesmo. É isso mesmo. Você, em síntese, colocou com muita propriedade o sentido dessa mini-reforma e o porquê dela. Né? A gente sabe que no tipo de presidencialismo que nós temos, onde geralmente são eleitos
presidentes mais progressistas, com exceção do capitão Bolsonaro, e o Congresso, né, Senado e Câmara, geralmente são mais conservadores. Sendo que o atual é o mais conservador desde 1946. Né? Então, essa necessidade pragmática que o governo tem de contar com votos, além de sua base, que é muito pequena, foram eleitos 130 deputados. No Senado, a situação é mais confortável. Mas na Câmara, em 530, a base originária do governo é só eleger os 130. Então, portanto, é necessário o apoio de parlamentares desses partidos que a mídia chama de centrão, mas que eu prefiro chamar de direitão. E o PP, retificando aí, obrigado Zé, e o PP e os republicanos estiveram na base do governo Bolsonaro e agora estão sendo atraídos para a base do governo Lula. Né? Então, é mais nesse sentido aí. Exatamente. Eu acho que esse comentário que o José Milton fez é muito importante, porque a mídia realmente sempre trata esses deputados, né, como do centrão, como se na política fosse possível algum tipo de isenção de ideologia. Como se eles se abstiveram de algum tipo de ideologia, como se eles estivessem no centro, né, do espectro político. Mas, na verdade, esses deputados ditos como centrão, na verdade, estão totalmente aliados com projetos de direita. E por isso, talvez, que o Lula está empenhado em fazer essa política de conciliar o centrão e a direita, trazer essas pessoas para a base para que alguns projetos de esquerda sejam colocados à frente, né? Essa reforma, ela acontece antes do governo completar o seu primeiro ano de vida, porque ela tem a ver com uma dissonância, com um descompasso entre a eleição do executivo e a eleição do legislativo. Talvez nem todo eleitor saiba, mas quando ele elege um presidente da República e ele não vincula o voto em deputados que fazem parte da base de apoio daquele candidato, ele pode estar votando num deputado ou colaborando para eleger um Congresso que vai impedir o presidente de colocar o programa que ele empenhou nas eleições junto ao eleitor em prática. Então, na realidade, quando esse modelo de eleição que a gente tem no Brasil, ele cria um descompasso. Você dá a maioria de votos para o presidente, não necessariamente faz com que ele tenha uma base de parlamentares que acompanhe aquela votação dele. Nós tivemos no passado um voto vinculado que foi, inclusive, muito criticado por setores da esquerda e setores democráticos da população, que o mesmo voto dado num presidente da República era dado também, os candidatos a deputados tinham que acompanhar o voto do partido dado no voto majoritário. No caso, não havia eleição para presidente ainda, era no caso dos governadores. Isso fazia com que você vinculasse a eleição de um candidato do executivo com os candidatos do legislativo. A forma com que se elege no Brasil hoje é completamente diferente, mas pode o voto vinculado não ser a melhor forma, mas se cria uma distorção absurda, porque você tem um presidente com quase 45% dos votos e um partido, que é o PT, que não chega a ter 20% ou 30% da representação do Congresso. Ou seja, o voto que o presidente Lula teve não é o voto que a sua base de apoio parlamentar teve para o Congresso e principalmente na Câmara dos Deputados. Como que você vê isso, Zé? Eu acho que a vinculação talvez não fosse a solução. Me desculpe a rima. Mas, por exemplo, temos o caso da França,
onde o presidente é eleito numa eleição e depois de proclamado o resultado, é feita a eleição parlamentar, que geralmente lhe dá uma boa sustentação parlamentar. Uhum. O fato das eleições serem simultâneas faz com que o eleitor, muitas vezes, dê uma importância à eleição presidencial, tanto que, com exceção de 22, sempre o candidato mais progressista foi eleito, também com exceção de 89, onde o Collor derrotou Lula no segundo turno. Mas, de qualquer forma, não se dá, pela cultura política da sociedade brasileira, muita importância à eleição parlamentar, que é muitas vezes motivada por interesses locais, interesses mais miúdos. Pra você ter uma ideia, Vitor, nós temos hoje 513 deputados, dos quais 436 são homens e apenas 77 são mulheres. Deputados pretos são 20, pretos e pardos são 21 pretos e pardos 102, autodeclarados pretos e pardos. A maioria deles é formada por empresários e não há entre os deputados eleitos nenhuma empregada doméstica, nenhum operário de fábrica ou mesmo um entregador de aplicativo. Então, como é que nós, que conhecemos bem a população brasileira, e todos nós conhecemos um profissional desses que eu falei aqui, não temos no Congresso nenhum desses segmentos representados? Ou seja, aquilo que muita gente diz que o Congresso representa o que é a população brasileira não é uma verdade. Isso é uma mentira deslavada. O Congresso não representa a população brasileira, porque os setores majoritários, né, a maioria das pessoas do Brasil, não estão representadas nas profissões que estão eleitas no Congresso, na faixa salarial, enfim, no tipo de vida. Então, ali você tem uma elite da política, inclusive em partidos democráticos, que, em sua grande maioria, não são genuinamente representantes do povo. Claro que os partidos de esquerda têm representações mais próximas desses interesses, mas, em sua grande maioria, o Congresso não representa o cidadão comum. Eu acho que um reflexo disso que o Zé Milton falou é que, mesmo sendo derrotado nas urnas, né, para o cargo máximo do Executivo, que é a Presidência da República, o partido do Bolsonaro, que é o PL, ainda é o maior partido do Brasil em questão de deputados eleitos, salvo engano. Sim. Então, assim, é um reflexo total do que o Zé Milton falou. Realmente, o brasileiro, na hora de votar, a gente não dá a devida importância ao parlamento. E só pra gente voltar naquele assunto que a gente estava discutindo antes, é muito importante a gente também, já que a gente faz uma crítica do jornalismo político, que eu vou propor um pensamento crítico aqui. Até quando a esquerda vai ter que abrir mão da sua ideologia, dos trabalhadores, do trabalho de base, para conciliar com a direita? Porque sempre que a esquerda está fazendo um processo de conciliação com a direita, quem está ganhando é a direita. É sempre a esquerda que tem que ceder, e nunca a direita, nunca é um processo inverso. Então, acho que vale a pena para o ouvinte que está com a gente aí fazer essa reflexão até onde vale a pena essas políticas conciliatórias. Então, a gente vai fazer um breve intervalo. No segundo bloco, voltaremos com a repercussão da mídia sobre os assuntos que foram pontuados aqui. Você fala pra gente, como que foi a cobertura da mídia sobre esse assunto? Bom, a gente teve uma cobertura, assim, muito crítica da reforma ministerial, né? O Estadão trabalhou muito a ideia de que estava se fazendo uma reforma cara e mal feita, e que o governo estava ampliando o número de ministérios, sendo que o governo estava, nesse momento, inclusive batendo o recorde, né, de 38 ministérios, que era o segundo maior número de pastas, só perdendo para o ministério formado pela Dilma, que, salvo engano, teve 39 ministérios. E houve também uma exploração do Estadão muito das intrigas, né? Colocando muito a questão do Márcio França estar inconformado com a reforma ministerial.
Enfim, o Globo foi na mesma linha, falando que o desfecho da reforma ministerial era para acomodar o Centrão, completamente insatisfeito com aquilo que o Lula havia oferecido para eles. E o Globo vai, inclusive, fazer um editorial onde ele vai dizer que a reforma ministerial peca por ignorar o perfil técnico dos candidatos aos cargos. Novo Ministério de Pequena e Média Empresa resulta de circunstância política e não de necessidade real. Então, ou seja, o Globo vai fazer uma crítica, inclusive contundente nesse editorial, dizendo que essa reforma não era necessária e que ela é para um objetivo menor, que é simplesmente acomodar o interesse dos partidos não contemplados na formação do governo do Lula. A Folha também vai nessa linha e eu diria que a Folha, inclusive, vai acentuar a discussão da criminalização da política. Eu anotaria aqui 3 grandes pontos, não sei se o Zé concorda com a minha análise dessa cobertura. O primeiro, esses jornais fazem uma crítica moral e até certo ponto hipócrita. Moral porque ele mostra, né, como que a prática política é vista por uma perspectiva moralizante por esses jornais, mas ao mesmo tempo é hipócrita porque não se discute a causa, não se discute como é a eleição desses deputados e como que é a representação deles no Congresso Nacional. Então é importante que esses problemas ocorram para que a mídia possa sempre entrar nesse veio da crítica, seja do governo, seja do Congresso Nacional, seja da Câmara dos Deputados, que vão sistematicamente chantagear todos os governos em busca de cargos em troca de apoio no Congresso Nacional. Um segundo ponto que eu relataria nessa cobertura é que os fundamentos que são colocados nessas práticas de negociação política, eles não são questionados. Não se discute, por exemplo, sob a ótica da democracia, como que a sociedade brasileira deveria estar representada no Congresso Nacional e no Parlamento. Porque se ela tivesse representada ali, certamente esse jogo seria diferente. E o governo não teria que atuar constantemente chantageado e ameaçado pelo Congresso Nacional. E terceiro, eu não vi ainda nenhum desses jornais, embora principalmente o Globo falou que as mulheres ministras estariam ameaçadas de perder seu lugar no governo Lula, mas no golpe contra a Dilma, eles depuseram uma mulher que não tinha cometido crime, eles não criticaram um governo que se afirmou depois sem a presença de mulheres no ministério. Enfim, nós temos aí um problema de fundo na relação com a mídia, que é deixar que a coisa continue sem ter uma reforma significativa, sem ter uma reforma política de fato, para que esses problemas alimentem sempre esse discurso de que a política pode e deve ser criminalizada quando quem a fizer não a fizer de acordo com os interesses que essa mídia representa. Eu não sei se o Zé também viu por esse viés aí essa cobertura. Não, eu concordo plenamente com a sua análise. Só gostaria de ressaltar que a cobertura da grande mídia comercial, ela se ateve aos dias imediatamente após a reforma. Depois ela se arrefeceu até desaparecer. Uhum. E entre as principais reações, mais do que a cobertura e os comentários sobre a reação do PSB, houve muito mais espaço e tempo à reação de Ana Moser, que saiu descontente, não escondeu isso, não agradeceu ao Lula a confiança do tempo em que ela foi ministra e nem compareceu à posse do Fufuca, seu sucessor. Embora anteriormente a grande mídia não se preocupasse com isso, agora mostra uma preocupação, entre aspas,
com a redução do número de mulheres no ministério do Lula, né? E nós temos aqui alguns comentários, né, principalmente de editoriais, bastante crítico à reforma. O Estadão, do dia 8 de setembro, afirma: reforma ministerial de Lula não garante governabilidade. Casamento a contragosto, Globo, do mesmo dia. Uma reforma cara e mal feita, Estadão, do dia 10. Aqui o Écio já fez referência anteriormente. E, mais recentemente, a Folha, Centrão busca porteira fechada na Caixa. Então, o que a gente percebe, a grande mídia não deu grande importância a essas mudanças e procurou ressaltar alguns aspectos em que, em parte, ela tem razão. Das motivações da mudança e do perfil dos que entraram. Isso aí não se pode negar. Não se trata de substitutos que foram escolhidos pela sua pertinência às atribuições do cargo. Bom, e com isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco. E dando início ao nosso segundo bloco, no qual o tema será a indicação do Lula ao Supremo e ao PGR, a Procuradoria-Geral da República. E com a palavra, para contextualizar mais para a gente o assunto, nosso querido José Milton Santos. A questão que tem sido bastante polemizada, tanto na mídia comercial quanto na mídia independente, tem sido as possíveis indicações do presidente Lula para as vagas do Supremo, em substituição à ministra Rosa Weber, e a Procuradoria-Geral da República, em substituição ao procurador Augusto Arias. Para o Supremo, não há tempo de mandato. Na verdade, a chamada compulsória é aos 75 anos. Já na Procuradoria, o mandato é de 2 anos, né? Agora, em que consiste o Supremo e em que consiste a PGR? O Supremo, ele tem uma função de analisar a constitucionalidade das leis, tanto estaduais quanto federais. Além disso, ele é o fórum privilegiado para julgamento de presidentes, deputados e senadores, já que governos estaduais e deputados estaduais são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. A Procuradoria tem como funções principais, né, de representar o Ministério Público perante o Supremo. Então, tanto que em várias votações o procurador está presente dando o parecer. No caso, por exemplo, a Procuradoria-Geral, ela é o órgão máximo de todo o Ministério Público, incluindo aí Procuradoria Militar, Procuradoria Eleitoral, Procuradorias Estaduais, tudo estão hierarquicamente subordinadas à Procuradoria-Geral da República, né? Entre as outras atribuições estão apresentar denúncias. Isso é função exclusiva do Procurador-Geral. Apresentar denúncias contra presidentes, senadores e deputados, ou seja, propor ações do Supremo Tribunal Federal no caso, né, do acolhimento, no caso, tanto o Supremo quanto o PGR tem que ser provocado para se manifestar, né? Então, é o seguinte, como está a situação até agora? Porque essas indicações devem ser feitas até sexta-feira, dia
22 de setembro. Para o Supremo, estão sendo cotados Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, Jorge Messias, que é advogado-geral da União, e Flávio Dino, que é ministro da Fazenda. Nos últimos dias, o nome que tem sido mais considerado mais provável é o do Flávio Dino, inclusive com um apoio explícito ou velado da grande imprensa. Zé, a Folha fez uma pesquisa onde Datafolha dizendo que para 51% da população, tanto faz se Lula indicar um homem ou uma mulher para a vaga de Rosa Weber no STF. Como que fica esse debate da defesa da mulher e os movimentos sociais, inclusive fazendo uma pressão que circulou até na Times Square, quando Lula esteve em Nova York. Até em Pequim. Exatamente, defendendo a presença de uma mulher negra na Suprema Corte. Como é que fica essa posição da mídia diante desses fatos e diante dessas pressões que colocam aqueles setores que apoiaram o Lula, eventualmente contra o governo Lula na indicação do Supremo? Essa questão tem sido tratada pela grande mídia, que nunca se preocupou com a presença de negros, pardos ou mulheres nos órgãos superiores dos três poderes da República. Mas agora tem dado um espaço às manifestações dos movimentos sociais, às manifestações até mesmo de setores da esquerda, aliás, principalmente setores da esquerda, reivindicando que a substituta de Rosa Weber no Supremo seja mulher e negra. Entretanto, foi o presidente Lula, nas suas gestões anteriores, que indicou um negro. Joaquim Barbosa, que depois foi um carrasco do governo e do PT. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia foram indicações de mulheres, também feito pelo Lula. Entretanto... Rosa Weber parece que foi Dilma. Ah, sim. Uma indicação do governo da presidente Dilma. Sim. De qualquer forma, foram ambas indicações de governo do PT. E elas, quando do julgamento do Lula, elas estavam do lado da Operação Lava Jato. A Rosa Weber, inclusive, chegou a dizer que não era da convicção dela, mas que ela votaria para a prisão do Lula com julgamento de segunda instância. Eles votaram contra o habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do Lula antes também, exatamente. Também. Então, e a Rosa Weber disse, né, claramente, que ela não concordava, que a convicção dela era outra, mas que ela votaria para fazer maioria. Aí a defesa do Lula perdeu de 6-5 com o voto da Rosa Weber. E ele foi preso exatamente com essa decisão. E contra, ainda segundo a pesquisa da Folha, contra os 51% que são indiferentes à pessoa que será indicada pelo presidente Lula, 47%, ou seja, praticamente empatado, né? Empate técnico, né? 47% dizem que seria importante manter o cargo como representante feminina, considerando que o Lula foi eleito também pela maioria das mulheres brasileiras. Eu acho que isso terá um certo peso. Eu quero só fazer um breve comentário aqui, que eu vi uma certa oscilação do nome do Flávio Dino nesse processo, ele que desponta como o favorito agora nessa reta final, não é o que acontecia no início, né? Eu entendo que, embora o nosso foco aqui é a análise da mídia, eu entendo que houve um movimento dentro do governo
de setores do próprio governo para tirar o Flávio Dino e mandá-lo para o STF como uma forma também de tirá-lo das evidências e da vitrine política que representa os ministérios do governo Lula. É o ministro que mais se sobressai politicamente, é o ministro que mais faz disputas políticas em nome do que representa o governo depois do presidente Lula, e eu acho que ele perde espaço, na minha opinião, indo para o STF, deixando o ministério. E aí o terreno fica livre para os outros atores do PT em disputa, já antecipando a futura disputa da sucessão do Lula, e eu acho que a gente perde um quadro com excelentes qualidades políticas, pelo menos para um período mais curto, pensar também como uma alternativa de poder, um nome importante aí para pensar a própria sucessão do Lula. Então, nesse sentido, eu acho que houve, nesses últimos dias, uma inflação de críticas ao Flávio Dino como gestor do Ministério, criada inclusive pelo Estadão, mostrando a insatisfação do Centrão com a presença dele e o desempenho da Polícia Federal em determinadas investigações. Isso foi ponto da entrevista do Arthur Lira na Folha de São Paulo. Observa-se também outros ministros criticando a ausência de uma política de segurança pública no Ministério da Justiça. Embora fosse o ministro que mais tivesse aparecido nesse quase um ano de governo, ele está sendo cobrado por aquilo que não apareceu, que é essa tal política de segurança pública. Fala-se até em um eventual desmembramento do Ministério da Justiça numa eventual saída do Flávio Dino. Então, eu vejo uma certa politização no sentido de que o próprio Estadão vai se colocar contra. Lula é alertado que perdeu o debate da segurança pública. É o Estadão escrevendo e repercutindo as intrigas que próprios setores do PT vão funcionar como fontes aí, bombardeando a ausência de uma política de segurança pública, onde eles vão dizer que nessa seara o Bolsonaro segue nadando de braçada e o PT não conseguiu criar uma alternativa para contrapor essa tal política de segurança pública em função da atuação do ministro Dino. Então, em síntese, essa é uma falácia criada pela própria mídia também, que a esquerda nunca foi boa na pauta de segurança pública, que é uma pauta que foi sequestrada pela direita, né? De que só a direita sabe lidar com a segurança pública e tal. E eles estão repercutindo o que vem repercutindo desde sempre, esses estereótipos, assim, né, políticos. Eu gostaria de fazer 3 observações. A primeira, concluindo o meu raciocínio da minha fala anterior. Então, pelo fato de ser negro ou pelo fato de ser mulher, não garante, só por isso, que o ministro ou a ministra vá ser melhor. Embora eu também defenda a tese de que, de preferência, seja mulher e seja negra, porque negros e pardos e mulheres são a maioria da população brasileira e com uma subrepresentação ou não representação nos órgãos decisórios da República. Mas, por outro lado, eu queria fazer uma seguinte observação. Eu acompanhei atento, até por disponibilidade de tempo, toda a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e as reações. E eu não vi nenhuma manifestação das pessoas que estão sendo cogitadas como negras e mulheres contra a tentativa de golpe. Então, não é pelo fato de ser negro ou mulher que significa que vai ter uma posição mais firme em defesa da democracia. A minha segunda observação é sobre o que o Hércio examinou com muita propriedade sobre a situação do Flávio Dino, que além de ser potencial e talvez
o mais provável, indicado pelo Lula para o Supremo, ele também é considerado, né, um dos mais prováveis presidenciáveis em 26. E ele mesmo poderia sair pelo PT. Ele já foi do PT. Antes de entrar para o PCdoB, ele era do PT. Uhum. Ele só não se candidatou pelo PT no Maranhão para derrotar a oligarquia do Sarney, porque o PT no Maranhão estava aliado ao Sarney. Uhum. E a minha terceira e última observação é sobre as indicações possíveis, né, para a Procuradoria-Geral da República. Os nomes mais cotados são Paulo Goneff, que é vice-procurador-geral, Antônio Carlos Bigonha, que também foi subprocurador-geral da República e presidente da Associação Nacional de Procuradores da República. E o nome que surgiu recentemente, Aurélio Rios, também subprocurador-geral da República, sendo que os nomes do Bigonha e do Rios são os nomes mais à esquerda. É isso. Perfeito. E com isso, a gente encerra o nosso segundo bloco. E antes de encerrar, vamos dar início ao nosso momento panfletagem, onde a gente dá indicações de produtos midiáticos em geral. Qual produto midiático você vai indicar para nós aí hoje, Écio? Como você falou, é um filme. É o último filme, né? O novo filme, aliás, do Almodóvar, que é Estranha Forma de Vida. Há, inclusive, uma interpretação do Caetano Veloso cantando um fado nesse filme, muito bacana. A trama começa com o rancheiro Silva atravessando o deserto para encontrar o atual xerife Jake, personagem, né, com quem ele viveu um romance 25 anos atrás. Após um momento de reconciliação entre ambos, um clima local sugere que a conexão entre os dois vai além de um encontro casual. E nós vamos ter aí um filme que é num curto espaço de tempo, e logo depois que acaba o filme, vem para a tela o Almodóvar sendo entrevistado, explicando detalhadamente todo o processo de produção desse filme. Acho que é interessante para quem gosta de cinema e para também quem tem curiosidade para entender como um filme foi montado, quais as escolhas foram feitas, e a partir da palavra de um diretor da qualidade do Almodóvar, eu acho que vale a pena ver esse filme, e é a minha indicação do Momento Panfletagem de hoje. Perfeito, Écio. E para a gente encerrar o nosso programa, a gente vai primeiro lembrar a vocês que estão assistindo de seguir a gente nas nossas redes sociais. Agora estreamos aí o nosso TikTok com tudo. Rádio Piquete em todas as redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube ou em qualquer plataforma de podcast, no Spotify também. E com isso, a gente encerra mais um episódio do podcast da Rádio Piquete. Ao meu lado, Écio Sena. Obrigado, Vitor. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, Zé. Obrigado, nosso ouvinte, nosso espectador. Espero encontrá-los no próximo podcast da Rádio Piquete. Perfeito. E os meus agradecimentos aos coparticipantes, Écio e Vitor, a nossa brilhante equipe de comunicação e a todos e todas que nos ouvem e assistem. Bom, e esse projeto ele só é possível graças a uma equipe maravilhosa, e eu vou dar os créditos para essa equipe nesse exato momento. A equipe de pré-produção ela é composta por Écio Sena, José Milton Santos e Maria Luísa. A equipe de comunicação é composta por mim, Victor Enzo, André Fonseca, Nathalie Fernanda e Maria Luísa também. E a produção é feita pelo Centro de Crítica da Mídia, ou CCM, o Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da FCA, Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.